Olá, bom dia a todos, espero que se encontrem bem. Mais um dia de gravações que temos para vós, em que vamos continuar então a estudar o tema do santuário e toda a sua relação com a Bíblia. Vamos ver algumas curiosidades no estudo de hoje e vamos ver como Deus é um Deus perfeito e como Deus é um Deus meticuloso, no sentido que tudo se encaixa e tudo se enquadra. Vamos relembrar então só aqui relativamente ao santuário que vimos ontem. Ontem verificámos então que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era a água da vida, o pão da vida, no simbolismo, portanto, aqui do sacrifício do altar. Jesus era então o Cordeiro sacrificado. A pia, que nós verificávamos aqui mais à frente, portanto, era o lugar onde os sacerdotes lavavam as mãos, e a água é o símbolo também de Jesus. Depois, na mesa dos pães, a mesa com os 12 pães é o símbolo do pão da vida. O pão da vida também indicava para Jesus. Verificámos também que ele era o nosso intercessor e aí tínhamos então o incenso. A seguir tínhamos também o candelabro, também como significado de Cristo, uma vez que Cristo é a luz do mundo. E finalmente, no lugar santíssimo do tabernáculo, estava então aqui ao fundo a arca da aliança, com os mandamentos da luz de Deus, com os mandamentos da lei de Deus, sendo então Cristo a própria lei personificada. Também verificámos essa situação. Vamos verificar agora no slide seguinte como se concretiza então a libertação do povo do Egito. Então vamos aqui ao primeiro, ao número 1, ao altar onde eram feitos os sacrifícios, que neste caso da libertação do povo do Egito significa a Páscoa e a saída do Egito. E isto nós podemos ver no livro de Êxodo, nos capítulos 12 e no versículo 1 a 6. Vamos então verificar aqui o livro de Êxodo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se cada família for pequena, para um cordeiro tome um só, com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o que tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Temos aqui então o simbolismo da saída do Egito. Depois, a pia como simbolismo da passagem pelo Mar Vermelho do povo após a saída do Egito, também significando batismo. A água também significa batismo. Isto está no livro de Êxodo, no capítulo 14 e no versículo 16. Vamos verificar então aqui. Estamos a utilizar hoje uma Bíblia online, porque são muitos capítulos, muitos versículos, e então facilita não só a leitura como a procura. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Após a passagem então pelo mar, Deus manda-lhes o maná, e isto está no capítulo 16 de Êxodo e no versículo 4. Portanto, vamos lá ver então o capítulo 16,
no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e se anda em minha lei ou não. Portanto, o maná com o símbolo do pão, que tínhamos aqui na mesa dos pães. A seguir, o candelabro é considerado como Israel, como a nação escolhida, o povo para dar a luz ao mundo, ou seja, aquele povo que tinha a luz, que tinha a lei de Deus, que conhecia o verdadeiro Deus. E podemos ler isso no livro de Êxodo também, no capítulo 19 e nos versículos, portanto, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Portanto, considerado então a nação escolhida, a luz do mundo, neste caso o povo de Israel. A seguir temos o candelabro que significa ok, penso que há aqui uma troca de números, de qualquer forma. Portanto, aqui o 4 está trocado com o 5. A luz do mundo, portanto, é o candelabro, enquanto que a mediação era feita então aqui no altar do incenso, onde era queimado o incenso. 3 dias para o povo então se preparar para o encontro com Deus, para prepararem o seu coração. Isto estava então no livro de Êxodo, nos capítulos 19, 9 e 11. Vamos também confirmar. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça, falando eu contigo e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Portanto, a santificação do povo. E a seguir temos então, para relembrar ao povo os mandamentos da lei de Deus, que são dados no capítulo 20, que é onde temos então os mandamentos da lei de Deus, que eu não vou ler. Depois leiam, por favor, nas vossas Bíblias, no capítulo 20. Isto porque os mandamentos nós vamos estudar em vídeos posteriores, detalhadamente, e vamos estudar mandamento por mandamento. Portanto, vamos estudar mais à frente. Portanto, aqui a saída do povo do Egito, nestas fases que aconteceram, está indicado exatamente o modelo do santuário celestial que foi dito a Moisés para fazer na terra. Portanto, desde a saída do povo do Egito, em que eles celebraram a Páscoa com o sacrifício, depois a passagem do Mar Vermelho como o símbolo da água, o maná como o símbolo do pão, a mediação, os dias de preparação que eles tinham que fazer numa intercessão, a simbolizar então o altar de incenso, depois a luz do povo de Israel como a nação escolhida, e finalmente então aqui os mandamentos que são dados, que foram depois colocados na Arca da Aliança, os mandamentos da lei de Deus. E hoje ficamos por aqui. Espero que tenha sido, apesar de este vídeo já ter alguma complexidade em termos de análise, espero que possam me ter feito entender no significado do santuário para aquilo que aconteceu no povo do Egito. Amanhã iremos verificar como também o nascimento de Jesus teve também uma relação muito importante em termos do significado do santuário. Entretanto, tenham um bom dia, fiquem bem, é o meu desejo para todos.